Por que não devemos lembrar de vidas passadas? Como explicar as grandes tragédias diante da justiça divina? As doutrinas filosóficas que antecederam o Espiritismo. Como se processa a reencarnação entre os animais? A condição do espírito ante as limitações do corpo. Jovens espíritas de Garça realizam palestras nos centros da região. Caminho de Damasco comemora seus 80 anos em novembro com palestras públicas. Muito bom dia, ouvinte. São 11 horas e 29 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. Você também pode ouvir Momento Espírita pelo site da emissora www.uniradio.com.br e após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede as posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes. O telefone fixo é DDD 14 3471 0700 e os seguintes celulares da TIM 981 792405 e da Vivo 997 512397. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org e para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997 51 2397. E você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, o CEP postal 17.400.000. Ou ainda nos entregar pessoalmente seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição. Minha Imagem, romance do espírito Shélida, recebido pela médium Eliana Machado Coelho. Minha Imagem, que já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça entre seus associados, é mais uma publicação do Lumen Editorial de São Paulo. E você que está nos acompanhando neste domingo, ligue agora até o meio-dia para o telefone fixo 3471-0700 ou para os celulares 981-79-2405 ou 997-51-2397. Daí você poderá ser o ganhador ou a ganhadora do livro que anunciamos agora. E ganhou o livro no domingo passado a nossa ouvinte Maria Paula Alessi Catarino, residente em Garça. Esta é a apresentação número 2112 de Momento Espírita, 47 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Cláudio. Participações, Marco Antônio, Eduardo e Sônia. Na secretaria, Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Em conversa com o senhor que estava começando a ler obras espíritas, ele afirmou que seria bem menos complicado aceitar a ideia da reencarnação se a gente se lembrasse do passado, ou seja, de vidas anteriores. A princípio respondemos, parece que sim. No entanto, precisamos levar em conta o que essa lembrança acarretaria para cada um de nós. De uma maneira geral, costumamos reclamar da memória, principalmente quando precisamos lembrar e não lembramos de uma situação ou de um fato que ocorreu ontem ou há muitos anos atrás. Quem vai prestar um concurso, por exemplo, reclama muitas vezes que na hora H a memória falhou e acabou comprometendo o seu bom desempenho na prova. Tudo isso é realidade.
A memória, muitas vezes, não vem na hora que dela mais precisamos. Essa questão de memória e esquecimento faz parte da lei da natureza. É normal as pessoas esquecerem. Contudo, a verdade é que não podemos e não devemos lembrar de tudo a qualquer momento. Há coisas que podemos lembrar e há outras que caem no esquecimento. O esquecimento, ao invés de ser um mal, na verdade é um grande bem. O esquecimento faz parte de um mecanismo de defesa da mente. Ultimamente tem havido vários estudos científicos em torno do esquecimento, mas falando apenas de processos cerebrais. Um trabalho científico publicado recentemente afirma que, na verdade, esquecer algo intencionalmente requer mais esforço mental do que o necessário para memorizar e faz com que o nosso cérebro direcione mais atenção para a memória que desejamos suprimir. É que o esquecimento se torna necessário para a nossa saúde mental e, em muitos casos, certos fatos precisam ser apagados da memória sob pena de nos trazerem sérios transtornos psíquicos. É o caso dos graves acidentes, de uma grande desilusão ou de um impacto emocional extremamente sofrido. Imagine se você se lembrasse de tudo que lhe aconteceu na vida e até mesmo os momentos mais dolorosos viessem de repente à sua mente. Será que você suportaria o peso dessa carga emocional? Portanto, a ciência cuida hoje de ajudar pacientes a promover o esquecimento de certas memórias, a fim de não continuarem atormentados por lembranças indesejáveis. E isso referindo-nos apenas a esta vida. Imagine em relação a vidas anteriores que desastre seria lembrar de fatos desagradáveis que lhe renderam profundo sofrimento físico e moral. Logo, dentro da concepção espírita, o esquecimento é uma bênção que nos permite romper com o passado muitas vezes comprometido e sofrido. Se lembrássemos do passado, não suportaríamos conviver com muitas pessoas, justamente com aquelas com quem precisamos restabelecer laços afetivos dentro da família, tentando devolver o que delas tiramos ou mesmo sendo beneficiados por aqueles que já nos prejudicaram. Se houvesse lembrança de encarnações anteriores, em grande parte, não haveria possibilidade nem mesmo da vida em família, de modo que o processo reencarnatório, não nos ajudando a encontrar o caminho do amor e do perdão, do afeto e da reconciliação, se tornaria totalmente inútil e comprometido. Portanto, o esquecimento se faz necessário e imperioso na vida de todos nós, e é graças a ele que cada um de nós, mesmo tendo trilhado caminhos tortuosos em vidas anteriores, temos sempre a oportunidade de recomeçar. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, seus comentários, as críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos às questões de hoje. A nossa ouvinte, Thelma Scarpinello, trouxe uma solicitação de uma pessoa da família que também nos ouve, mas não falou em ser identificada. Ela gostaria que fizéssemos algumas considerações sobre mortes coletivas, como as que aconteceram por ocasião do rompimento da barragem de Brumadinho. A questão que ela coloca é sobre o significado das tragédias que tiram a vida de um grande número de pessoas ao mesmo tempo, vítimas de algum desastre, seja natural ou não. É sempre oportuno que os ouvintes nos façam esse tipo de pergunta, que serve para esclarecer, ao mesmo tempo, outros ouvintes também, muitos dos quais não costumam perguntar. E no caso específico de Brumadinho, em que centenas de pessoas perderam a vida, é claro que existe uma série de causas que deram origem ao acidente, desde as causas mais próximas, ou seja,
as que estão relacionadas com a construção da barragem e com a possível negligência dos responsáveis em relação ao risco que todos corriam, até as causas mais remotas de ordem espiritual. As causas próximas são as que interessam de imediato às famílias, à sociedade e principalmente ao Estado, que é responsável pela segurança dos cidadãos e cuja revelação vai implicar em punições, condenações e indenizações, que é a parte que compete às autoridades, a fim de cumprir a justiça humana e evitar que desastres semelhantes voltem a acontecer. As causas espirituais, porém, são as de ordem superior, as que transcendem esta vida, que dizem respeito à razão por que essas pessoas morreram dessa forma, ou seja, o que há atrás de tudo isso em termos de justiça perante as leis divinas. As causas espirituais, portanto, são as causas que nos levam a questionar onde está a justiça para as vítimas e suas famílias. Ora, se Deus existe e é perfeito, se Deus existe e é bom, se Deus existe e é justo, como entender o fato calamitoso que envolveu tanta gente ao mesmo tempo? Não só os trabalhadores da empresa mineradora, mas até os turistas que visitavam a região naquele dia e ali estavam no momento do rompimento da barreira. A doutrina espírita tem analisado tais casos à luz da reencarnação, pois só a reencarnação pode explicar os diferentes destinos das pessoas nesta vida. Então, recorremos ao livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. É nele que vamos encontrar um capítulo que trata das chamadas expiações coletivas. Nesse capítulo, que recomendamos como leitura para quem quer saber mais sobre as causas das mortes e dos sofrimentos coletivos em geral, encontramos o fundamento filosófico dessa questão. Todos nascemos para esta vida com a finalidade de progredir espiritualmente, de modo que cada existência é um estágio de aprendizado e aperfeiçoamento. O espírito que trouxe a Kardec a explicação sobre o tema afirma que cada um de nós, ao nascer, traz consigo 3 níveis de compromisso. O primeiro compromisso é o da pessoa consigo mesma. O segundo é da pessoa para com a família ou com entes mais próximos. E o terceiro compromisso é para com a sociedade. Logo, espiritualmente falando, todos nós temos compromissos espirituais nesta vida. Assim, se a pessoa se prejudica, agora ou depois, ela sofrerá as consequências do prejuízo que causou a si mesma. Lei de causa e efeito, que nunca falha. Se ela erra contra a família, por exemplo, é para com as pessoas da família que contrai uma dívida moral, pela qual deverá responder nesta ou em outra encarnação. Mas se o prejuízo é contra a sociedade, é diante da sociedade como um todo que ela terá que responder. Quando ocorre um acidente com um grande número de mortes, ao que tudo indica, o fato decorreria de erros do passado em que as vítimas de hoje, ou grande parte delas, estariam envolvidas numa ação coletiva que causou sofrimento à coletividade. Esses espíritos, depois de muito tempo, com o desenvolvimento de sua consciência moral, arrependeram-se do mal cometido, passando a sofrer os tormentos da culpa, não encontrando outra forma de se redimirem perante a própria consciência, submeteram-se a esse tipo de expiação. Para eles foi um caminho de redenção, de que se utilizaram para se libertarem da consciência culpada. Evidentemente, numa tragédia de grandes proporções, entre os envolvidos estariam também espíritos que já atingiram uma condição espiritual mais elevada e que vieram para auxiliar, para socorrer ou para amenizar o sofrimento dos demais, incluindo entre eles atuais amigos e familiares, que estariam mais na condição de missionários do que propriamente de espíritos em processo expiatório. E atenção, ouvinte, você pode telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, Minha Imagem,
é um romance do espírito Shélida, recebido pela médium Eliana Machado Coelho. Para isso, use o telefone fixo 3471-0700, ou então um dos celulares 997-51-2397, que é da Vivo, ou o da TIM, que é número 981-79-2405. E temos aqui mais uma solicitação do ouvinte Cristiano, da cidade de Veracruz, que pergunta se o Espiritismo está fundamentado no empirismo e no racionalismo. E vamos entender a pergunta do Cristiano. Ela nos remete à origem do Espiritismo, ou seja, qual era o panorama da filosofia, da ciência e da religião à época em que a doutrina se apresentou ao mundo. Isso aconteceu em meados do século XIX, ou mais precisamente em 1857, quando, pela primeira vez, foi publicado o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde encontramos os fundamentos do Espiritismo. Nessa época, os meios culturais mais desenvolvidos da Europa conheciam as ideias de vários pensadores que vinham buscando uma explicação racional às crenças religiosas. Entre eles, Descartes, Kant e Leibniz, que chegaram a discutir à luz da razão a existência de Deus e a imortalidade da alma. Dessa maneira, como dizia Kardec, nenhuma ideia surge do nada. A proposta espírita vinha dar um impulso às teorias já existentes, inclusive a de um movimento mais recente, conhecido por espiritualismo racional, liderado por dois pensadores franceses, Victor Cousin e Mene de Biron. Evidentemente, eram formas de combater a fé passiva e cega, ensinada pelas religiões, mostrando que a fé verdadeira não pode dispensar uma base racional. Outros pensadores, no entanto, não admitiam que apenas o uso da razão pudesse responder às grandes indagações humanas e defendiam a necessidade do conhecimento prático ou empírico, à semelhança da ciência, para se chegar à verdade. Aqueles primeiros eram os adeptos do racionalismo e estes últimos os adeptos do empirismo. Como podemos perceber, o empirismo afirmava que a verdade só era atingida pela experiência, enquanto os racionalistas defendiam como suficiente o uso do raciocínio e do bom senso. Diante dessa disputa pela verdade, o Espiritismo surgiu a partir das manifestações dos espíritos, que na verdade eram situações práticas em que os desencarnados podiam falar sobre um mundo que os pensadores apenas teorizavam, mas desconheciam. E a partir de suas manifestações e esclarecimentos, Kardec empregou a filosofia ou o pensamento racional, criando a teoria espírita sobre o sentido da vida e do universo. Unindo filosofia e ciência, ele chegou às leis morais, como aplicação prática da doutrina para o desenvolvimento espiritual do homem. Nesse sentido, podemos afirmar que a doutrina espírita veio preencher uma lacuna que as doutrinas filosóficas, tanto a do empirismo quanto a do racionalismo, deixaram, partindo das experiências mediúnicas práticas, levantando as principais indagações sobre o sentido da vida e a origem espiritual do homem. Contudo, não podemos confundir o movimento filosófico do racionalismo, a que acabamos de referir, com o racionalismo cristão, que é uma doutrina de alguns dissidentes do espiritismo que surgiu no Brasil no início do século passado. Mais uma participação. Vi o filme As 4 Vidas de um Cachorro, pela Netflix, e achei interessante. Diz um ouvinte que não quis se identificar. Eu gostaria de saber se essa história tem a ver com o espiritismo e se os animais reencarnam como o homem. A reencarnação
assim como o nascimento e a morte, é um mecanismo da natureza e tem por finalidade assegurar o processo de evolução. Tanto os seres humanos quanto os animais evoluem, ou seja, progridem física e espiritualmente, embora em termos de evolução estejam distanciados em milhões de anos. Por isso, a reencarnação também existe no mundo animal. É claro que o filme que o ouvinte citou, As 4 Vidas de um Cachorro, é apenas uma obra de arte, em que os autores demonstram algum conhecimento sobre reencarnação, mas, ao mesmo tempo, lançam mão da fantasia para que o filme se torne mais interessante, o que parece que conseguiram. Mas o filme não retrata a realidade, pois o cão ou qualquer outro animal não tem autoconsciência como nós, seres humanos, temos. No filme, é o próprio animal que vai relatando os fatos, fazendo associações e tirando conclusões. É claro que isso só acontece em filmes, pois o cão não tem consciência do que se passa e tão pouco que reencarna. E abrindo o Livro dos Espíritos, no capítulo 11, da segunda parte, a partir da questão 585, nós vamos ver como o Espiritismo aborda a questão evolutiva dos minerais, dos vegetais e dos animais. Esse capítulo, intitulado Os Três Reinos, as plantas não têm consciência de sua existência. Os animais estão a caminho desta consciência e o homem já tem pleno domínio nesse campo, o que levou o filósofo Leon Denis a afirmar que o espírito dorme nos minerais, agita-se nos vegetais e manifesta-se no homem. O animal, ao desencarnar, retorna em espírito para o mundo espiritual. Os mais evoluídos, como é o caso do cão, preservam a sua individualidade, mas, por si só, não podem encaminhar a própria reencarnação. Aliás, a reencarnação de animais ocorre de forma automática e natural, a não ser quando encaminhada por espíritos humanos em casos especiais. Nós, nos seres humanos, tanto a reencarnação como a desencarnação podem ser presididas pelo próprio espírito. O enredo do filme As 4 Vidas de um Cachorro, ainda que ficção, estaria mais próximo dos conceitos espíritas se a história fosse narrada por algum espírito humano, que poderia ter acompanhado e direcionado a jornada espiritual do animal até fazê-lo retornar aos braços de seu antigo dono. De qualquer forma, o filme não deixa de ser interessante para levar o telespectador a refletir sobre o significado mais profundo da vida. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Minha Imagem, romance do espírito Shélida, recebido pela médium Eliana Machado Coelho. Ligue para o telefone fixo 3471-0700 ou para os seguintes celulares, da Vivo 997-512397 ou da TIM 981-792405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida
vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, o espírito e as limitações do corpo. Da questão 367 à questão 370, o Livro dos Espíritos trata da influência do organismo sobre o corpo e vice-versa. Já sabemos que a cada nova existência na Terra, o espírito assume um novo corpo que nada tem a ver com os corpos anteriores. No entanto, ao adentrar a nova vida desde o momento da concepção, é o espírito que vai imprimir ao corpo limitações a que se submeterá nesta encarnação. Não porque o espírito é limitado, mas porque o corpo de que vai se utilizar necessita de limitações. Assim, se, por exemplo, o espírito é muito inteligente e não soube na existência anterior utilizar essa inteligência para o bem, é possível que na próxima encarnação ele venha com um corpo com limitações na área da inteligência. Não é, portanto, o espírito em si que é deficiente, mas o cérebro que lhe impõe a limitação. Não esqueçamos que o espírito exerce influência direta na constituição da carga genética, aproveitando o patrimônio herdado dos pais. Vamos fazer outra comparação para você entender melhor. Um corredor de Fórmula 1 é capaz de conduzir seu carro a uma velocidade de mais de 300 km por hora. Primeiro, porque o piloto foi preparado para isso. E, em segundo lugar, porque o carro tem condições de desenvolver essa velocidade. Mas se você der para esse mesmo piloto um Fusca, ele não conseguirá imprimir mais de 100 km por hora, por mais que se esforce. Compare o piloto ao espírito e o carro ao corpo, e perceba que o desempenho do espírito dependerá da limitação do corpo. Com as grandes conquistas da neurociência nesses últimos 20 anos, sabemos mais sobre a fisiologia do cérebro, que é o comando do corpo. Naturalmente, as condições de funcionamento do cérebro vão depender do histórico do espírito, tanto quanto o desempenho do espírito nesta vida dependerá das limitações do cérebro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. E você que ouve Momento Espírita, ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Nós aguardamos sua comunicação, caro ouvinte, e você enriquecerá o programa enviando as perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente seu recado. E chegou o Momento Meimei, com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Muitos de nós ainda não percebemos o valor da oração. Achamos mesmo que oramos para obter benefícios imediatos, sobretudo benefícios materiais que venham ao encontro de nossos desejos. De tal forma, essa ideia está cristalizada, que temos dificuldade de orar para agradecer ou de fazer da oração um momento de alegria e de reconhecimento por tudo que Deus nos tem concedido. Como ainda estamos muito ligados aos bens materiais, acreditamos que se tivermos tudo o que queremos, seremos felizes. Esquecemos ou não prestamos atenção no valor inestimável dos bens espirituais que precisamos conquistar em nós mesmos. Quais são esses bens? Uma das orações que mais bem traduzem o anseio de buscar Deus e vivenciar a verdadeira felicidade é a oração de São Francisco de Assis. Trata-se de uma prece que, acima de tudo, nos leva a valorizar a nós mesmos como espíritos imortais, passando por uma rápida experiência sobre a terra. A oração de São Francisco de Assis não é para ser proferida apenas. É para ser compreendida na sua essência, pois ela é um convite para um exame de nossas necessidades espirituais. Prestem atenção. Senhor,
fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Caro ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco que se ocupa em ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285. A entidade não mantém convênio com nenhum órgão público. Sua manutenção depende apenas de contribuições, doações e serviços voluntários, além da venda de doces, salgados, artesanatos que são confeccionados na própria instituição. Conta também com o brechó, que abre toda sexta-feira às 13 horas, com a entrada pela rua 7 de setembro, número 42. Seus serviços são praticados por voluntários. O lar aceita doações. O fornecimento de cestas básicas é o serviço que mais vem crescendo ultimamente, devido ao desemprego e às condições financeiras precárias das famílias. Todas as famílias beneficiadas com cestas são visitadas e devidamente cadastradas, percebendo-se um acentuado agravamento da pobreza. Por isso, o lar vem solicitando ajuda das pessoas nesse sentido, doando algum alimento não perecível para a composição das cestas. Se você puder ajudar, qualquer doação será sempre bem-vinda. Você também pode se comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Visite o site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org. Obrigado pela sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela 178 e tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos na quinta-feira. As crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com os atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras públicas e estudos do Caminho de Damasco realizam-se às segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Nesta segunda-feira, às 20 horas, o tema da palestra sobre o Evangelho será "Muito se pedirá ao que muito recebeu". Em seguida, haverá aplicação de passes. Na terça-feira, continuaremos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o Livro da Esperança, de Emmanuel, ambos recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier. Na quarta-feira, o estudo para iniciantes no conhecimento da doutrina espírita. Ambas reuniões têm início às 19h30 e estão abertas ao público. Quinta-feira, no Caminho de Damasco, continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, grupo de leitura e comentários sobre o livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Caminho de Damasco completa 80 anos com 3 palestras comemorativas. Fundado em novembro de 1939, o Centro Espírita Caminho de Damasco estará completando neste mês de novembro 80 anos de atividades. E para lembrar a efeméride, a diretoria programou 3 palestras públicas, respectivamente nos dias 19, 21 e 23 de novembro, com os expositores
Paulo Fernandes, Karina Rafaeli e Ricardo Cavalcante. Palestra no CFEAC. Como toda segunda-feira, o CFEAC de Vilar Arcelli terá palestra amanhã às 20 horas e logo em seguida aplicação de passes nos interessados. E vem aí mais uma jornada de palestras dos jovens espíritas de Garça. Começa no próximo sábado, na Casa Espírita Maria de Nazaré, em Lupércio, a jornada de palestras dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel de Garça, a CEGESC, que durante o mês de novembro estará passando pelos demais centros espíritas de Garça e Galha. Por outro lado, os dirigentes da Mocidade informam os jovens sobre suas reuniões que ocorrem todos os sábados às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. Maiores informações com o Daniel, pelo celular 981-277775. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado às 10 horas no Lar Meimei. Também no sábado à tarde, às 14 horas, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, conduzido por Tiago Gravatin, e é aberto aos interessados. Livro do mês. O Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados neste mês de novembro o livro A Redenção de um Lázaro, autoria do Espírito Inácio, pelo médium Dineu de Paula. Trata-se de um romance que conta a vida do jovem Inácio, perseguido na Espanha durante o período da Inquisição religiosa. Os interessados em participar do Clube do Livro Espírita devem se comunicar através do WhatsApp com a Luciane, pelo telefone DDD 14 988 13 0905. Programas de rádio. E todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash, 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos e analisando as mensagens de entes queridos, desencarnados, recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. Como todo domingo, a Sônia nos traz a mensagem da semana. Olá, amigos. Sem dúvida, amar seja quem for, na convivência diária, que se nos exponha em suas mazelas, tanto quanto nos exponha em nossas limitações, é muito diferente de amar alguém que se coloque à distância de nossa realidade existencial cotidiana. Amar, pois, é um constante exercício de múltiplas virtudes que nos leva à aceitação dos outros como eles são, para que, por fim, os outros nos aceitem como somos. Foi com este único propósito de auxiliar-nos no relacionamento comum, para que no esforço de amarmos a todos, nos aproximemos tanto quanto possível do amor com que Jesus ama a humanidade inteira, que irmão José, através de Carlos Bacelli, alinhavaram as reflexões que constituem as singelas páginas do livro Amai-vos uns aos outros, editora LEP. Uma pequena amostra do livro para vocês. Caminhos. No auxílio a quem necessitas mostrar melhor rumo na vida, porque talvez não os esteja agora enxergando com facilidade, não significa que eles não existam. Quantas não são as picadas e os trilhos, as veredas e as sendas que terminam por conduzir a estradas largas e bem pavimentadas, capazes de te levarem adiante na jornada empreendida. Jamais creias que não possas encontrar uma saída para o problema que, por mais grave, alguém te apresente em busca de solução.
Em sua necessidade de paz, sempre haverá uma via de acesso a ser tomada por quem momentaneamente se encontra desorientado em seu propósito de encontrá-la. Aciona a bússola da prece em tua alma, esperando pela inspiração do alto e entre as brunas da incerteza para logo divisares o caminho que imaginavas inexistente a ser apontado por ti, a quem precisa continuar movimentando-se sem maiores incidentes de percurso. Que esta semana encontremos e possamos indicar muitos caminhos e que tenhamos coragem para enfrentá-los rumo à nossa evolução. Até domingo próximo. Bem, ouvintes, conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro Minha Imagem. É um romance do espírito Shérida, que foi recebido pela médium Eliana Machado Coelho, e vamos sortear entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa. Então o livro vai sair para nossa ouvinte Maria Isabel Mendes Faria. Nossos parabéns, Maria Isabel Mendes Faria. Você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante esta semana no horário comercial. E muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo. Para encerrar este programa, mais uma mensagem com Chico Xavier. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo, apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia.